criançadas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês de um livro que tá sempre muito barato na Amazon, que todo mundo tem na prateleira justamente por esse motivo, e é um thriller. Eu vou falar pra vocês sobre A Garota do Lago. A Garota do Lago se passa em Summit Lake, que é uma cidade tranquila, pacata, que nunca viu nenhum problema na sua vida, até que acontece um assassinato brutal de uma pessoa que era querida por todos, que é a Becca. E o pai da Becca é um advogado famoso, super famoso, então o caso ia ganhar repercussão. Por conta disso, a gente vai ter outro núcleo de visão, que é o núcleo da Kelsey, que é uma jornalista que passou um tempo afastada por um trauma que a gente vai descobrir ao longo do livro, e quando ela volta para o jornal, seu chefe passa para ela a missão de ir então fazer uma reportagem sobre o caso do assassinato da Becca. E isso desenvolve-se no fato de a Kelsey tentar então descobrir quem é o assassino, e a gente vai acompanhando essas duas visões ao mesmo tempo. No caso desse livro, a gente vai ter a alternância entre passado e presente, o passado trazendo a história da Becca, fazendo com que a gente, junto com a Kelsey, tente descobrir então quem é essa pessoa que viveu na vida da Becca, que seria o assassino. Ou se, conforme as teorias das pessoas que existem lá em Summit Lake, se seria um assassino aleatório, uma pessoa que tivesse escolhido. Obviamente, a gente que conhece thriller sabe que não vai ser uma pessoa aleatória do nada, porque senão não tinha motivo para ter o thriller. Mas a leitura toda é feita em um texto super fluido, super simples. Eu acho que se você nunca leu um thriller, esse seria um thriller interessante para você começar, já que ele não tem uma complexidade muito intensa. Se vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou essa fã de thriller. Por quê? Porque eu passo por um processo de ansiedade, de querer descobrir o que é que aconteceu, de quem foi. Eu quero as informações de imediato. E em thriller a gente não pode conseguir isso. A gente vai ter que ir descobrindo e construindo toda a sua ideia. Só que eu também tive uns problemas com esse thriller aqui, porque eu acho que foi deixado de lado alguns pontos muito importantes para a história, que ficou um furo muito intenso. Em principal, se você leu, sabe o que é que eu tô falando? Eu tô falando da família da Becca. Eu acho que foi totalmente esquecido a participação dela em tudo, sendo que desde sempre ela foi muito presente. Eu tenho um problema quando eu vou ler thriller, porque eu tendo a não tentar me deixar levar pelas influências da autora, porque geralmente a gente tem uma reviravolta. Então, pra mim, todo mundo é suspeito. Sabe? Todo mundo, inclusive a pessoa que tá falando comigo, pra mim todo mundo é suspeito. Então, aquela coisa de tipo, nossa, eu jurava que era fulano, ciclano. Isso não acontece comigo, mas esse livro com certeza foi muito surpreendente, foi uma coisa assim, inimaginável, essa é a palavra. O autor faz a gente de trouxa e faz a gente duvidar do nosso próprio pensamento, do nosso entendimento lógico. Então, isso eu achei incrível e maravilhoso. Pode até ser que tenha gente que ache uma resposta óbvia, mas pra mim a manipulação que aconteceu por tudo foi maravilhoso. Então, assim, só leiam. Tem uma coisa que também incomoda, que é o fato de que durante a investigação da Kelsey, por ela ser uma jornalista, tá todo mundo entregando pra ela. Então, o delegado entrega as informações pra ela, as pessoas respondem pra ela com muita facilidade, sendo que se você mora no interior, você sabe que as coisas não vão ser assim, ainda mais com uma pessoa que chegou agora. Me incomodei com a Kelsey não ter ido atrás da família, eu achei que ficou faltando a participação da família, sim, nessa história toda. E tem uma coisa que, por exemplo, não me incomoda, que é o pessoal falando, a Becca é uma antipática, ela é chata, ela é sem sal, mas, mano, ela já tá morta. O começo do livro ela é morta, eu não preciso gostar da pessoa que tá morta, não preciso dessa motivação pra isso. Então eu acho que você consegue caminhar junto com a Kelsey, descobrir as coisas que aconteceram com ela, você fazer sua própria investigação, mesmo que no começo tenha sido muito fácil, e você ir montando os quebra-cabeças que acontecem durante o livro. Eu acho que isso ficou muito, muito interessante. Então, com certeza, eu indico esse livro para quem deu início à leitura de thriller por agora. Então, tem uma coisa que eu achei muito interessante, que mesmo para aquelas pessoas que não são tão fãs assim de thriller, podem acabar se apaixonando pelo livro. É porque o livro também traz narrativas do ponto de romance, porque a Becca chega a ter relacionamentos, a Kelsey chega a flertar com outros moradores da cidade. Então eu acho que é bem construído, eu acho que a gente tem o desenvolvimento de romance, a gente tem o desenvolvimento de amizade. Claro que o foco não é esse. O foco com certeza vai ser o thriller, mas o romance vai ser uma parte importante e essencial para você se atentar a algumas questões do livro. Eu achei isso muito interessante. Apesar de ser grosso, o livro é curto, gente. O livro é grossão, mas é porque as folhas são grossas. Mas o livro tem menos de 300 páginas. Então, sem dúvida, você consegue ler em um dia, 2. Ainda mais por ser um thriller que vai te deixar tão empolgado, com tanta vontade de terminar logo. A cada capítulo, sem dúvida, você vai querer descobrir o segredo do próximo. Principalmente na divisão de partes, que é sempre uma grande reviravolta. E você, já leu A Garota do Lago? Se sim, coloca aqui embaixo o que é que você achou, se você concorda com a minha opinião, se você não gostou. Enfim, o importante é você comentar. Não esquece de curtir esse vídeo também. Tem muita coisa por aqui. Vejam os próximos vídeos. Beijinhos e até a próxima.